Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, nós vamos começar uma nova live. Hoje o tema vai ser de antibióticos glicopeptídeos, como nós divulgamos, né? Então nós vamos falar um pouquinho de antibióticos glicopeptídeos. Sejam bem-vindos, é mais um episódio nosso da Infectomaster, que foi criado para fomentar informação, divulgação de conteúdo para colegas médicos, médicas, residentes de medicina, e estudantes de medicina que estão lidando com os pacientes no dia a dia. A Infectomaster, pessoal, ela foi criada com a finalidade de ajudar a melhorar o diagnóstico e o tratamento dos nossos pacientes. Então a ideia é essa. Então desenvolvemos um projeto que pode ajudar a fomentar conteúdo, fomentar desenhos para poder melhorar a avaliação médica nossa com nossos doentes. Eu sou o professor Abdon Karaui, eu sou médico como vocês, eu sou médico como você, e atuo na medicina há mais de 30 anos. Então nós temos trabalhado, eu sou especialista em clínica médica, especialista em infectologia e especialista em medicina intensiva. E também tenho mestrado e doutorado feito pela Unifesp, na antiga Escola Paulista de Medicina, na área de medicina. Então há anos atrás eu desenvolvi também projetos de pesquisa, de estudo focado em infectologia. Eu sou professor também de medicina há mais de 25 anos. Também dei aula para centenas, quiçá milhares de médicos que estão aí trabalhando por todo o Brasil, principalmente em nosso estado, aqui em Mato Grosso. Toda essa minha trajetória médica, pessoal, ela foi feita, a gente acabou cuidando de milhares de pacientes, milhares. E nesses anos todos, a gente vem aperfeiçoando metodologias, maneiras de poder fazer diagnósticos, tratar os doentes com o melhor resultado, técnicas, e montando metodologias que vão facilitando o nosso dia a dia para conduzir nossos doentes. Então, esses anos todos eu venho desenvolvendo progressivamente métodos, né, que melhoram o resultado, o desfecho do nosso paciente. Então hoje eu utilizo metodologia de diagnóstico e tratamento para conduzir com mais cuidado. Então eu comecei a distribuir esse conteúdo, distribuir essa parte teórica pela Infectomaster. Então a gente, dentro desse conteúdo teórico que vocês estão vendo no Instagram, no Facebook, no YouTube, a ideia é que esse conteúdo chegue na maior quantidade de pessoas, de colegas médicos, para que a gente possa, de alguma maneira, te ajudar a poder conduzir melhor seu doente. Você que tem seu doente com infecção, que sempre é um desafio, né? Principalmente doentes mais graves, você vai olhar o seu doente, você está lá cuidando dele, aquela dificuldade de saber se aquela febre é bacteriana, se é viral, se eu vou dar antibiótico, se eu vou dar antibiótico, sempre é um desafio. Eu acho que você compartilha isso comigo, né? A gente sempre tem dificuldade de poder lidar com isso, desenvolver uma maneira de poder fazer um diagnóstico mais rápido, mais prático e poder tratar esse doente. Porque vocês sabem bem, né, que na faculdade a gente acaba tendo muito conteúdo teórico e muito conteúdo que a gente não vai utilizar na nossa prática. Esse é um defeito dos modelos tradicionais de ensino, que a gente precisa de conteúdos que sejam focados ao nosso dia a dia. E aí você estuda um tempão, horas, dias, semanas, meses, de conteúdos que no final da história você deixa na gaveta e não usa na prática médica. Isso é um problema sério. E a gente vai aprender isso a duras penas, né? Você sabe disso. A gente vai trabalhando, vendo, separando o que precisa, reestudando para poder se desenvolver, né? Tentar melhorar um pouco o resultado. Então essa é uma dificuldade que nós temos. Eu passei por isso. Alguns de vocês estão passando por isso, outros vão começar a passar, outros estão no meio do caminho, outros já passaram. Na verdade é difícil, a gente tem muito conteúdo como médico e a gente tem que tentar sintetizar isso para poder ter o melhor resultado para o nosso doente. Então eu acho que você compartilha com esse pensamento comigo. Então a ideia sempre foi para tentar desenvolver estratégia que possa facilitar isso para o seu dia a dia. Você pode me perguntar por que a gente desenvolveu a Infectomaster, né? Qual a razão de fazer a Infectomaster? Ela foi feita exatamente para isso, para a gente poder distribuir conteúdo para vocês e tentar desenvolver essa estratégia de facilitar o conteúdo prático de vocês.
a gente tem vivenciado muito tempo com doentes, né? Então a gente acaba tendo contato com muito paciente e a gente vai tentando, cada doente que a gente vai cuidando, tentando amenizar ou simplificar esse conteúdo para facilitar a nossa condução. Então vamos tentando, eu vou tentar sempre passar esse conteúdo para vocês de uma maneira mais pontual, para você que está me vendo, que você é colega meu, médico ou médica, para tentar ter um conteúdo que realmente seja focado no nosso dia a dia. Então hoje é uma live que vai tentar melhorar um pouco esse nosso conhecimento de glicopeptídeo, para que serve, quando que eu devo usar, o que eu preciso saber disso para o meu dia a dia. Porque a gente sabe prescrever um medicamento ou outro, mas a gente acaba perdendo um pouco o que é de mais importante nisso. Ok? Vamos tentar fazer isso nessa discussão. Lembrando que esse conteúdo nosso é ele é focado por uma comunidade, né? Eu tenho desenvolvendo esse conteúdo, para que você que esteja do outro lado absorva isso. E eu quero dizer uma coisa importante, que esse conteúdo nosso, ele não é para pessoas não médicas. Então ele é focado para médicos, médicos residentes, médicos e estudantes de medicina. Não é focado para os médicos que não estão nesse dia a dia, não é focado para médico que não se preocupa muito com o resultado do seu doente, está preocupado mais com a doença, ou atender aquele doente e acabou. Então o conteúdo nosso não é para isso, o conteúdo é para você que está preocupado com o seu doente. Essa é a ideia. Então a gente tem desenvolvido exatamente para isso. E a ideia é ter um ambiente como esse, uma comunidade, um ecossistema de discutir coisas. Vocês possam compartilhar isso com a gente, para poder ter essas dúvidas, discutir e assim por diante. Muito bem, pessoal. O que são antibióticos glicopeptídeos? Então essa é a nossa discussão hoje. Vamos falar um pouquinho, vamos dar alguns exemplos práticos de como funcionam essas drogas no nosso dia a dia. Os dois exemplos que nós temos no nosso mercado hoje de antibióticos glicopeptídeos são a vancomicina e a tecoplamina. A vancomicina e a tecoplamina são os dois antibióticos que estão licenciados no nosso mercado nacional, que nós temos à nossa disposição. Existem outros glicopeptídeos que não tem no nosso mercado nacional. Então a gente vai concentrar a discussão nossa em cima desses dois antibióticos, que é a vancomicina e a tecoplamina. E são drogas que nós usamos muito. Elas estão no Brasil há muito tempo. Um detalhe importante, né? A tecoplamina não é licenciada nos Estados Unidos, só a vancomicina. Então vocês veem como que tem um impacto um pouco importante isso, né? Então o americano não usa a tecoplamina na sua rotina de trabalho. Eles usam a vancomicina como o glicopeptídeo mais importante no seu dia a dia. Como que essas drogas entraram no nosso mercado? A vancomicina é muito antiga, pessoal. Ela foi desenvolvida na década de 50. Na época, quando se desenvolveu a vancomicina, ela tinha uma purificação muito difícil. E ela foi desenvolvida também por um agente bacteriano, por uma cepa, né? E ele é um antibiótico biológico, né? Então ele foi desenvolvido a partir de uma bactéria. E você tem a vancomicina, quando ela é purificada tecnologicamente, ela vem com muita impureza. Então quando ela começou a ser usada na década de 50, ela gerou muito efeito colateral. Reações alérgicas, anafiláticas, essa coisa toda. E rapidamente ela parou de ser usada. Na época, pra vocês terem uma ideia, os americanos produziam muito isso também naquela época, eles chamavam de lama do Mississippi, de tão suja que era, ela tinha até uma cor meio avermelhada, a vancomicina. Então era difícil a purificação. Aí a partir da década de 60, 70, a purificação melhorou, e aí a partir da década de 70, 80, começou a se utilizar novamente a vancomicina de uma maneira muito mais segura. Então, pessoal, a vancomicina, que é o carro-chefe do glicopeptídeo, ela volta ao nosso dia a dia na prática médica. Lá na década de 70, década de 80, começa a utilizar de maneira mais contínua. Mas para que serve esse antibiótico? A vancomicina é uma droga que tem uma atividade quase que exclusiva para gram-positivo, cocos gram-positivo e anaeróbios. Mas anaeróbio nós temos várias drogas que têm eficácia e as bactérias anaeróbicas não são bactérias que dão muito problema do ponto de vista de resistência. Então nós vamos focar mais a vancomicina como sendo uma droga quase que exclusiva para cobrir cocos gram-positivo. E quem são os cocos gram-positivos? Principalmente Streptococcus e Staphylococcus, esses dois gêneros. Então nós temos o Strep e o Staphylo. Mas a vancomicina tem mais algumas características.
ela tem uma indicação precisa para essas cepas, para Streptococcus e Staphylococcus, e aí vale quase todas as espécies, mesma coisa para Staphylococcus. Então nós temos uma droga que tem cobertura para várias cepas, várias espécies, e nós temos, qual a importância disso? Porque a vancomicina, ela não é a droga de primeira linha para esses gram-positivos comunitários. Então ela não tem essa característica do ponto de vista de ser a droga de escolha, primeira escolha, para os cocos gram-positivos de comunidade. Ainda nós temos essa segurança ainda de não precisar prescrever essas drogas aqui no Brasil com primeira escolha para infecções por gram-positivo, ou por Streptococcus ou por Staphylococcus. Agora, é importante lembrar que a vancomicina tem uma característica importante, que ela cobre gram-positivos, principalmente Staphylococcus, que são resistentes à meticilina ou oxacilina. Então, essas cepas de Staphylococcus, principalmente Staphylococcus aureus, que tem hoje um padrão de resistência, principalmente dentro do hospital, muito alto para oxacilina, a vancomicina é droga de escolha. Então nós temos na nossa rotina utilizar a vancomicina, que é um glicopeptídeo, para esses pacientes que têm infecção por Staphylococcus aureus principalmente, ou Staphylococcus não aureus, que são os coagulases negativos principalmente, que tenham infecção nosocomial no hospital. Então quais são essas infecções? Infecções de catéteres principalmente, de partes moles, pneumonias associadas à ventilação mecânica. Então você tem uma gama infecções do sistema nervoso central por dispositivo, tipo derivações ventriculares. Então, esses ambientes acabam desenvolvendo muita infecção. Infecções pós-operatórias, com materiais protéticos, né, com próteses. Então, o estáfilo acaba sendo uma cepa extremamente frequente. E você tem por obrigação de lembrar de Staphylococcus aureus em paciente hospitalizado. Aí sim, o paciente está hospitalizado, quando infecta por cocos gram-positivos, por Staphylococcus aureus, nessas situações que eu falei, eles acabam tendo cepas que podem estar resistentes à oxacilina. Então, você tem por obrigação fazer essa cobertura. Então, se você tem um paciente hospitalizado, com uma infecção pulmonar, uma infecção de parte mole, dentro do hospital, que infectou depois de uns 3 dias dele internado, pelo menos umas 72 horas no hospital, que ele não tinha aquela infecção. Você tem que lembrar de Staphylococcus aureus e precisa lembrar que ele pode ser oxacilina resistente. Você tem que cobrir com vancomicina. E aqui cabe alguns detalhes importantes que nós vamos tratar empiricamente muitas vezes. Então, quando é uma pneumonia, então você vai tratar empiricamente. Mas às vezes, quando é uma infecção de parte mole, uma celulite necrotizante que tem abscesso, ou uma infecção de sítio cirúrgico, você consegue colher material, você vai colher esse material. Começa a vancomicina antibiótico e fica em cima da cultura. A hora que a cultura estiver pronta, você consegue decidir se vai manter ou não a vancomicina ou vai trocar por outra droga. Isso é importante para você manejar seu doente com mais segurança. Então vejam só, a vancomicina, que é o glicopeptídeo mais importante, ele tem uma indicação muito precisa. Apesar de ser uma indicação muito precisa, muito verticalizada, era uma indicação frequente. Compreende isso? Está fazendo sentido para você? Porque, veja só, apesar dela cobrir Staphylococcus aureus ou alguns outros gram-positivos, cocos gram-positivos, tipo Staphylococcus negativo, é bem restrito, mas são cepas que têm impacto hospitalar muito alto, que estão sempre entre as 2, 3, 4 primeiras infecções dentro do ambiente hospitalar. Então nós temos que sempre estar tomando esse cuidado. Principalmente se você já conhece o ambiente hospitalar, que tem as cepas definidas por uma comissão de infecção hospitalar, de infecções relacionadas à saúde, assistência à saúde. Então você pode ter uma informação médica que já tem as cepas que são Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina e que você vai utilizar essa droga com mais frequência. Esse é um dos pontos. Outro aspecto importante é a cobertura da vancomicina para enterococos. Enterococos também é um cocos que é um tipo de Streptococcus, o cocos gram-positivo, que também tem uma peculiaridade. Existem 2 enterococos, o Festio e o Fecalis.
Os dois também estão relacionados à infecção nosocomial, mas nós temos uma gama de pacientes que fazem enterococos, infecção por enterococos, de comunidade. Tem enterococos que está relacionado à infecção de válvula cardíaca, por exemplo, endocardites. Enterococos está relacionado a bacteremias também relacionadas a catéter. Infecções de sítio cirúrgico. Então, infecções urinárias. Então, você tem o enterococos envolvido em diversos ambientes também. O enterococcus, inicialmente, ele é sensível à penicilina, a derivados da penicilina. E derivado da penicilina sintética, que é a ampicilina. Então, a ampicilina é a droga de escolha para tratamento de enterococcus, principalmente associado ao aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo, gentamicina e amikacina. Aí você vai falar para mim, pô, aminoglicosídeo e gentamicina, professor, cobre gram negativo. Sim, você tem razão. Mas a sinergia da ampicilina, que é um beta-lactâmico, mais a gentamicina, elas são muito eficazes para tratar enterococcus. Então essa é a grande característica. Existem alguns detalhes técnicos em relação à atividade in vitro de enterococcus para aminoglicosídeo, que não cabe a gente discutir nesse momento. Mas é importante você saber que a sinergia da ampicilina e gentamicina, por exemplo, tem eficácia muito grande para enterococcus. Então, nos doentes que nós temos enterococcus resistente à ampicilina e ou à gentamicina, e aí tem um padrão específico na gente, que a gente não vai falar aqui, nós temos que usar uma segunda droga, uma droga que tenha sensibilidade. E aqui entra a vancomicina também. Então, a vancomicina, hoje, para as cepas de enterococcus que são resistentes à ampicilina e gentamicina, a vanco é a primeira escolha. Então, a vancomicina também tem essa cobertura para esse tipo de cepa. Então nós temos Staphylococcus aureus e enterococcus. E aqui tem alguns detalhes que eu vou discutir daqui a pouquinho sobre a resistência, mas são cepas que são muito bem cobertas pela vancomicina, que é o nosso glicopeptídeo mais importante. Outro ponto importante da vancomicina é a sua dose terapêutica, você tem que saber também. Então eu preciso te falar alguns pontos que são importantes para você utilizar no seu dia a dia. Você sai daqui, amanhã você está tratando do seu doente, e você vai utilizar isso. É a dose terapêutica. A nossa dose terapêutica hoje da vancomicina varia de 15 a 20 mg por quilo por dose. E nós fazemos de 2 a 3 vezes por dia. Essa é a dose terapêutica normal para um doente que tem a função renal normal, sem nenhuma comorbidade, uma disfunção orgânica. Então nós temos que usar 15 a 20 mg. Você pegar uma pessoa de 60 quilos, você está usando 1 grama em média a cada 12 horas ou 1 grama em média a cada 8 horas. A vancomicina, ela de um tempo para cá, houve vários altos e baixos com a vancomicina. É uma história também longa. A vancomicina teve um período que era produzida por uma empresa muito grande mundialmente, largou a droga, deixou por muitas empresas, ela acabou distribuindo essa droga para ser produzida por várias outras empresas em vários países. E no Brasil tem uma empresa nacional que cuida da produção dela. Mas tem outras genéricas, mas o sal inicial da empresa que produziu ficou para uma empresa nacional. E aí o que aconteceu? Nesse altos e baixos, a Vanco também foi saindo do mercado, saindo do mercado não, ela ficou um pouco menos utilizada, e aí uma outra droga da mesma família, a teicoplamina, ela ocupou esse espaço. Então a teicoplamina também é um glicopeptídeo, uma derivação diferente da Vanco, e que tem eficácia a mesma que eu falei para vocês agora há pouco. Ela tem uma diferença importante em relação à Vanco, que ela é utilizada com uma dose por dia. E às vezes alguns estudos mostram que ela pode ter um pouco menos de nefrotoxicidade, só que as evidências são baixas, os níveis de evidência não são bons. Não existem estudos randomizados para comparar a vancomicina e a teicoplamina em relação à função renal. Mas muito bem. Voltando um pouquinho na vancomicina, pessoal, só para a gente voltar um pouco para alinhar esse raciocínio, nós falamos sobre a dose terapêutica. Só que os estudos de anos para cá têm mostrado que, às vezes, os doentes com dose terapêutica habitual, essa que eu falei para vocês, de 1 grama a cada 12 horas ou a cada 8 horas, têm feito, às vezes, lesões renais, alguns doentes, mesmo normais, alguns doentes, principalmente doentes que têm insuficiência renal, por exemplo, e que você precisa ajustar a dose. Por quê? Porque, além da vancomicina ser nefrotóxica, ela é tóxica ao rim, ela também varia a sua concentração sérica de acordo com a lesão renal que esse paciente tenha. Ok? Então você tem duas coisas. Ela é nefrotóxica
e ela precisa ser corrigida pela insuficiência renal. Então tem dois aspectos importantes. E aqui cabe um ponto importante, que é a dosagem sérica da vancomicina, que infelizmente muitos serviços acabam subestimando essa utilização, e hoje a gente sabe que ela é muito importante para definir uma dose terapêutica correta, que seja efetiva e que tenha menor efeito tóxico para aquele paciente. Então como é que funciona isso? A gente não pode pegar, coletar o sangue do doente e dosar o nível de vancomicina de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Você precisa estar com o seu paciente recebendo a medicação, primeira dose, segunda, terceira, na quarta dose, no paciente normal, você vai colher essa amostra de sangue. Mas colher em que momento? Você tem que colher numa situação chamada no vale da curva. O que é isso, vale da curva? É quando o nível sérico da droga está no seu nível mais baixo possível. E qual que é o momento mais baixo possível? Normalmente, entre meia hora a 1 hora da próxima dose. Entendeu? Então, como é que eu doso o nível sérico do paciente com vancomicina? Eu vou dosar habitualmente na quarta dose, seria no segundo dia do doente, tomando a vancomicina, antes 30 minutos a 1 hora de receber a quarta dose. Aí você colhe o sangue e dosa a vancomicina. Qual que é o nível sérico ideal para tratar doentes graves, infecções graves por Staphylococcus aureus ou enterococos com vancomicina? Os níveis são de 15 a 20 microgramas por ml. Essa é a dose sérica desse paciente. E é fácil de memorizar, pessoal, porque é 15 e 20 miligrama por quilo na dose terapêutica e 15 e 20 micrograma por ml na dose sérica. Então não fica tão difícil de memorizar. Mas o laboratório vai vir escrito lá e qualquer coisa nós temos a internet para facilitar e memorizar isso. Não tem necessidade de memorizar isso, né, pessoal? É só pegar o seu celular e procurar. Mas o que é importante nisso? Você dosar esse nível sérico, porque você vai deixar a faixa do nível da vancomicina nesse limite. Se tiver muita vanco, você para a próxima dose e reavalia de novo. Se tiver pouca vanco, você vai aumentar 25%, 50% da dose. Você não pode exceder 6 gramas de vanco por dia. Então, um mínimo de 2 a 3 gramas, até no máximo 6. Aí você vai ter que variar essa dose de acordo com o nível sérico. Isso é importante, pessoal, porque a gente acabava antigamente e não dosava nada. E subestimava muito. Os estudos mostram que essa atitude, que essa dosagem, ela é muito benéfica no resultado do seu doente. E vejam outra coisa importante. Se o doente tiver função renal normal, não ter uma doença renal, doença hepática, né? Você dosar uma vez isso, nessa dose está dando para ele 1 grama a cada 12 horas, 1 grama a cada 8 horas. Você faz a primeira dosagem, vem em níveis bons, entre 15 e 20, não precisa medir de novo, só daqui uma semana. Entendeu isso? Então, a monitorização do nível sérico da vancomicina, ela vai ser feita em alguns grupos de doentes. Então, uma pessoa que tem uma condição clínica sem disfunção renal, sem alteração renal, uma dosagem bem feita, ela permite você continuar vanco na mesma dose que você iniciou. Agora, se o doente tem disfunção renal e você tem níveis que estejam alterados na primeira dosagem, ou para cima ou para baixo, você precisa corrigir e você vai precisar dosar novamente. E essas correções, como eu falei para vocês, dependem. Se tiver com nível muito baixo, tem que aumentar um pouco a dose. Se tiver um nível muito alto, você vai ter que parar a dose, próxima dose, e remedir novamente. Então, isso é uma coisa que ajuda a nossa prática médica, ajuda nesse manejo do ponto de vista de cuidado para ter o melhor resultado do doente e menor toxicidade da droga. Então, vejam só, no final da história, eu tenho uma droga que é muito utilizada, antiga, eficaz, em situações específicas que eu falei, mas que são comuns, mas que precisa de cuidado. Você precisa tomar esse cuidado, porque isso vai definir melhor o seu tratamento ou não. Vocês terem uma ideia, situações onde você tem doenças graves, níveis abaixo de 10 microgramas por ml de vancomicina, esse doente pode responder parcialmente ao seu tratamento, mas ele gerar, com o tempo, indução de resistência e falha terapêutica. Então vejam só que importante. Então você vai fazer a vanca, a droga correta, você deu o medicamento corretamente para aquele doente, mas você não está cuidando do nível sérico. De repente ele está com subdose.
E a subdose vai gerar problema para você. Por exemplo, você vai tratar um paciente com osteomielite, que a gente vê muito no dia a dia nosso, infecção óssea, com vancomicina. E o que acontece? A infecção óssea já é ruim por natureza de tratar. Por que é ruim de tratar? Porque uma estrutura óssea, ela tem uma penetração sérica do antibiótico um pouco pior, por causa da trabeculação óssea, da vascularização em vários aspectos. Então, se eu vou tratar esse doente e ainda o nível sérico não está adequado, a chance de eu ter falha terapêutica é enorme, enorme. Você trata o doente, passa 2 semanas, 1 mês, ele desenvolve a infecção de novo, piora a secreção, piora a condição clínica. Você colhe o material, está o Staphylococcus aureus lá, mantido, com o mesmo padrão de resistência às vezes. Então, é importante que a gente tenha esse hábito de fazer essa estratégia de poder, pelo menos, dosar uma vez esse nível sérico, para você se localizar, para ter certeza que você está no nível de segurança alto. Outro ponto importante do ponto de vista de manejo desse doente é a gente fazer uma dose chamada uma dose de ataque, às vezes, nesses doentes com vancomicina. Não é tão habitual no Brasil a gente ter esse hábito de fazer dose de ataque, mas ela é recomendada em algumas situações, principalmente os doentes com mais gravidade. Quando você faz dose de ataque, uma dose maior, pelo menos 50% ou 100% maior na primeira dose, é natural que o nível sérico ele chegue mais rápido para você fazer a dosagem do nível sérico da vanco no vale da distribuição da droga. Entenderam isso? Isso é importante. Aí vai falar para mim, professor, para que tanta coiseira para dosar a vancomicina? Para que tanta coisa? Porque é o seguinte, pessoal, quando nós fazemos o uso da vancomicina no paciente, nós temos algum aspecto que tem que estar lembrando na cabeça. Nós temos que ter, porque a bactéria Staphylococcus aureus ele vai ser estudada in vitro. E lá in vitro, quando você cultiva e faz um antibiograma, a bactéria vai ter o antibiótico vai ter uma concentração inibitória mínima, que é o MIC, concentração inibitória mínima, que é o MIC, para bloquear o crescimento de Staphylococcus aureus in vitro. Certo? Então, esse MIC de sensibilidade tem que estar abaixo de 1 para Staphylococcus aureus. Mais ou menos isso. Vocês terem só para a gente poder se localizar aqui. Então, se eu pegar uma linha temporal, pessoal, então eu vou ter um nível do MIC aqui nessa linha horizontal. E a hora que eu dou antibiótico para o doente, o antibiótico sobe o nível e faz uma curva. Fosse um morro assim, né? Uma parábola quase, um morro, né? Então você dá o remédio, a vancomicina, ela vai subindo o nível sérico de acordo com o passar do tempo e vai cair o nível sérico. Então ele vai ter um pico máximo e um pico menor. Quando que a vancomicina ela funciona bem? Quando o nível sérico dela está acima do MIC, dentro da curva da disponibilidade da vancomicina. Isso é chamado de área sob a curva. Então você tem uma curva, embaixo dela, até o limite do MIC, que é o limiar da bactéria para crescer, você tem uma área que nessa área a vancomicina está fazendo efeito. Então não adianta você dosar em qualquer momento, porque às vezes o paciente tem um nível sérico pós a dose por muitas horas abaixo da área da curva. E aí não vai ter eficácia. Tá claro isso? Então, de acordo com o MIC, concentração inibitória mínima, eu vou ter uma linha horizontal. Eu dou a vancomicina, ela faz uma curva, vai ter um pico máximo, um pico mínimo, que é o vale, o pico mínimo. Esse pico mínimo tem que dar durante o dia, chegando no nível do MIC, não pode estar mais baixo. Por isso que você dosa nesse momento. Então ele tem que estar aqui, 15 a 20 microgramas por ml. Tá claro isso? Então toda essa discussão para lembrar você que você precisa fazer isso em algum momento. Muito bem. A vancomicina tem algumas peculiaridades, eu já adiantei algumas coisas. Então, alguns efeitos colaterais da vancomicina. Primeiro, a nefrotoxicidade, que todo mundo já ouviu falar, já presenciou isso, e já discutimos aqui os cuidados que você vai ter que ter para diminuir a nefrotoxicidade. Claro, se o doente tiver uma nefropatia de base, o risco vai ser maior. Você pode amenizar isso dosando o nível sérico e deixando o nível terapêutico adequado. Mas muitas vezes não é fácil. Mesmo você cuidando de tudo isso, o paciente pode fazer nefrotoxicidade. E nefrotoxicidade significa subir 0,5, meio miligrama na creatinina nas próximas dosagens dela durante o uso da vancomicina. Então,
você pode monitorar isso com a creatinina, com o volume urinário e poder documentar bem isso se estiver ocorrendo. Outro ponto importante são os aspectos de reações vasculares pela vancomicina. Existe uma reação muito clássica, que é a reação do pescoço vermelho ou do homem vermelho, que é relacionada à infusão da vancomicina. Quando você infunde a vancomicina de maneira rápida, existe uma reação de vasodilatação. E o paciente fica vermelho. Às vezes com desconforto, às vezes com náusea, com vômito, mal-estar, por causa disso. Muitas vezes só a diminuição da infusão da droga vai fazer com que isso desapareça. Então nós falamos de nefrotoxicidade, falamos de alterações vasculares. E outro ponto importante da vancomicina é mielotoxicidade, toxicidade hematológica. Então alguns doentes desenvolvem neutropenia, leucopenia com neutropenia, e isso acaba sendo um quadro delicado, porque esses pacientes fazem neutropenia graves, às vezes, por causa da reação da droga, da vancomicina. É um tipo de reação de hipersensibilidade. E esse doente acaba ficando susceptível a novas infecções bacterianas. Então esse é um conjunto de problemas que ocorrem com a vancomicina que você tem que tomar cuidado. A vancomicina é feita de maneira endovenosa, sempre assim, diluída com soro glicosado fisiológico, normalmente 250 ml, 300 ml, 150, 100 ml é suficiente para isso, de acordo com a concentração. E você tem uma maneira de usar a vancomicina que é por via oral para situações mais específicas. Você tem enterocolite necrotizante. Então nessas situações você acaba fazendo, por Clostridium, né? Você acaba fazendo vancomicina por via oral. Como ela não é absorvível e o Clostridium morre facilmente pela vancomicina, então você faz por via oral. A via oral é totalmente errática a absorção, mas ela fica concentrada no tubo digestivo e ajuda a tratar os pacientes com infecção intestinal, principalmente doentes mais imunocomprometidos, que já usaram muito antibióticos, que fazem colite pseudomembranosa, enterocolite necrotizante, causada por bactéria, por Clostridium difficile principalmente. Então a vancomicina tem essa característica, pessoal. A tecoplamina, que é a irmã dela, vamos chamar assim, é uma droga que teve, quando ela entrou no mercado, pessoal, teve uma característica muito interessante, que ela tinha possibilidade de se usar intramuscular. Então isso foi uma cereja do bolo. Assim, todo mundo ficou muito contente de ter tecoplamina no mercado, porque a gente tinha a possibilidade de fazer por via intramuscular. Então a gente falou, puxa, nós podemos dar alta para o nosso doente, fica intramuscular e acabou. Mas aí o hábito médico não usou muito isso. Não, a gente acabou usando ela endovenosa, mesmo jeito da vancomicina, e acabou não utilizando a tecoplamina como um escalonamento, um desescalonamento, um escalonamento mesmo linear, de trocar a vancomicina endovenosa para a tecoplamina intramuscular e ir para casa do doente. A gente acabou não fazendo isso por várias razões. Primeiro, pelo nosso hábito médico. A gente acaba tendo hábitos que é difícil de tirar. Segundo, pelo custo, né, pessoal? Porque a tecoplamina ela tem um custo muito maior que a vancomicina. Mas no final da história, a tecoplamina você não precisa fazer a dosagem sérica da droga. A dose preconizada, que é uma dose de ataque, em média, de 400 mg a cada 12 horas, 3 doses, 400 mg a cada 12 horas e depois 400 mg uma vez por dia. Essa dose é habitual para a maioria das infecções nossas. Quando é muito grave, você pode fazer 2 vezes por dia a tecoplamina por um período. Mas habitualmente a cada 12 horas por 3 doses, na quarta dose, a partir daí começa uma dose a cada 24 horas. Mas se você comparar custo uma pela outra, se você fizer o uso correto da vancomicina com as dosagens séricas corretas versus o uso da tecoplamina, acaba um custo ficando meio parecido com o outro. Então é porque a gente não utiliza muito a dosagem sérica da vancomicina, então parece que o custo da tecoplamina fica muito maior do que a vancomicina. Mas se tivéssemos que usar de maneira correta a utilização dos testes laboratoriais para o nível sérico da vancomicina, esse custo seria mais ou menos equilibrado. Então a tecoplamina tem essa característica. E o segundo ponto é que os estudos clínicos que comparam a vancomicina e a tecoplamina nunca mostraram a tecoplamina melhor que a vanco. A vanco sempre foi o padrão ouro de utilização para a infecção por Staphylococcus aureus, resistentes à oxacilina, e para enterococos que também são resistentes à ampicilina e gentamicina. Então, no final da história, a tecoplamina nunca ficou à frente da vanco por causa disso. Alguns estudos mostraram
que a teicoplamina tem uma penetração muito boa pulmonar. E é verdade isso in vitro. Então, a teicoplamina tem essa característica. Mas quando você vai estudar clinicamente, colocar realmente no campo de batalha a vancomicina e a teicoplamina, não há diferença nisso. Então ainda a droga de escolha para nós é a vancomicina. A teicoplamina é uma opção terapêutica importante, mas não é a mais importante do ponto de vista de utilização no dia a dia. A teicoplamina ela é uma droga mais sintética. A vanco, ela é, como eu falei para vocês, é mais biológica, mas é utilizada no Brasil, é licenciada no Brasil para utilizar, nós utilizamos elas frequentemente, todo mundo usa. Mas lembrei a vocês agora há pouco, né, que a teicoplamina não tem liberação americana. Então, nos Estados Unidos não há a liberação pela FDA em relação ao uso da teicoplamina. Na verdade, era essa ideia que eu queria passar para vocês, dos glicopeptídeos, mostrar essas duas drogas, a importância de cada uma delas, em relação ao dia a dia na prática médica. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho esse conteúdo, aproveitado um pouco essa discussão nossa. Lembrando que isso aqui é uma discussão para entregar para vocês conteúdo de fato, pela Infectomaster, que é um programa que foi criado para isso, para tentar ajudar você, meu colega, em relação a esse cuidado, a ter um pouco mais de praticidade, e trazer o que realmente é importante. Trazer mastigado tudo que eu criei nesses anos todos, metodologicamente, de maneira com muita evidência científica, de maneira cuidadosa, em prol do nosso doente, para ter um resultado melhor possível. Então a gente sempre tenta trazer para vocês esse conteúdo de maneira muito focada para o seu dia a dia, tá bom? Obrigado por vocês terem participado aqui, tá bom? Um grande abraço para todos, até mais, tá?